hoje Deus tem me levado para levar essa palavra ao coração de mulheres. Então, eu gostaria que você ficasse bem atenta, porque Deus, eu acredito que Ele coloca palavras no nosso coração. E não é a palavra que eu vou trazer aqui que vai trazer cura para você, mas é a palavra que vem de Deus para o seu coração através daquilo que eu vou falar. Porque Deus vai falar com você de uma forma e com você de outra por conta da sua necessidade, que é diferente. A minha necessidade é diferente da sua. E eu falei em Serquilho, próximo de São Paulo, sobre esse texto que eu vou trazer hoje. Só que alguma coisa me incomodava e eu fiquei pensando de novo em refazer a palavra. E eu tirei uma semana de férias, semana passada, porque eu adoeci, então foi meio que precisei, né, parar um pouco o ritmo de trabalho, porque ninguém procura uma psicóloga para sentar lá na minha poltrona e dizer assim: ai, Fabiana, eu vim aqui porque eu estou muito bem. Eles procuram para dizer que está tudo muito fora do lugar, né? Então, a gente vai levando essa carga, tal. Então, eu adoeci, e o médico disse para mim, há uns 10 dias atrás, tira um pouquinho o pé do freio e dá uma descansada. Né? Minha pressão foi a 20. E aí, eu, com essa palavra assim no meu coração, dia 27 eu estarei em Assis, tem uma palavra lá. Mas eu sempre, quando vou trazer alguma palavra, eu peço para que Deus venha direcionar, mesmo que eu já tenha um texto, que eu já tenha o tema. Senhor, me direciona especificamente para aquelas mulheres que estarão lá. E eu estava no aeroporto do Rio de Janeiro, na terça-feira, cedinho, 6 da manhã. Eu falei para Deus assim: como que uma mulher pode estar curada nos dias de hoje? Perguntei isso para Deus. Porque eu vou levar uma palavra sobre a saúde mental da mulher, que é o que eu falo na clínica, que é o que eu repito no Instagram todos os dias. Mas eu adoeci com a pressão alta, estou tirando esses dias, estou retornando para casa e tenho uma palavra no sábado. Então, eu preciso de algo que venha do seu trono. E foi específico o que Deus falou comigo. E é o que eu quero trazer para vocês. Amém? Essa foi uma introdução para você entender. E o versículo que eu vou ler agora, acabou de vir quando eu estava sentado ali. Que é o Isaías 53. Você não precisa abrir, mas eu gostaria que você prestasse atenção, porque nós vamos falar juntas esse versículo aqui, que diz assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos saradas. Saradas. Somos mulheres. E vamos pegar específico para nós. Vamos de novo? O castigo que nos traz a paz. Você precisa de paz? Tem dias que está meio turbulento? Tem? Saúde mental diz de paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, nós fomos saradas. Aonde que está a dificuldade aí que precisa dessa cura? É aí que o Espírito Santo vai trazer para nós. Amém? Senhor, eu te agradeço porque eu li esse versículo e é através dessa tua palavra, nós que estamos aqui, seremos curadas, saradas nesta tarde, em nome de Jesus. Amém? Primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você: como você tem enxergado você mesma?
Tem um espelho lá na sua casa. Quando você olha para ele, como você enxerga? Como você tem direcionado palavras a seu respeito? Quais são as palavras que você tem olhado e dito para você mesma? São palavras positivas ou palavras negativas? Ou fica no meio termo? Então, essa é a primeira pergunta. A nossa mente tem uma grande capacidade de olhar para uma mesma situação de várias formas. Então, você olha para a Fabiana, você pode ver o que você está vendo aqui para o lado de fora. Você pode dar características para mim. Mas algumas pessoas aqui podem ter uma visão de mim totalmente diferente, sabe? Alguns de uma forma mais positiva, outros de formas mais negativas. E é dessa forma que eu enxergo as pessoas aí fora, os filhos, o marido, a igreja que eu vou, e o meu trabalho e coisa e tal. Eu tenho várias opiniões sobre uma mesma situação. Mas como você tem olhado para você e o que você tem enxergado a seu respeito? É isso que Deus quer trabalhar com a gente nesta tarde. Mudar a visão que nós temos sobre nós. Porque talvez a visão que nós temos de nós não tenha sido a visão pelo qual Deus criou você. Provavelmente você já deve ter recebido palavras assim: eu te escolhi desde o ventre. E desde o ventre eu tenho cuidado de você. Provavelmente você já ouviu isso. Mas não é dessa forma que você se enxerga. Que você foi escolhida. E que Deus tem para você algo especial e muito peculiar para usar você no seu dia a dia. No trabalho, na casa, na igreja, aí na sociedade ou por onde você passa. Então, de que forma você tem enxergado a sua vida? Se a gente olhar para o estético, talvez a gente se critica demais. Ou porque está abaixo do peso, ou porque está acima, ou por conta das rugas, ou por conta do cabelo, ou por conta disso e daquilo. Então, assim, qual é a forma pelo qual você tem olhado para você? Né? Que pensamento eu tenho nutrido sobre a minha pessoa? Será que são os mesmos pensamentos que Deus tem sobre nós? Porque lá em Ezequiel diz assim, que os pensamentos que Deus tem sobre nós é pensamentos de paz e não de mal. Mas nós não somos Deus, né? Então, em muitos momentos, nós não temos de verdade vivido a nossa identidade. Agora, qual tem sido a sua identidade? Se eu te perguntar assim, quem é você? Descreve para mim quem é você. Como vai ser essa resposta? Você sabe me dizer? Talvez você diga assim, Fabiana, eu sou Fabiana, tenho 47 anos, tenho um filho, David, a coisa mais linda do mundo, 17 anos. Sou filha de pastor, canto, toco e coisa e tal. Talvez eu fale isso. Mas quem de verdade é Fabiana? Na identidade. É aquela mulher que você é quando está só com você. Aí nós começamos a falar da nossa identidade. É aquela mulher que se revela lá junto com o marido, com os filhos, dentro da sua casa, que se revela com a melhor amiga, com as pessoas que você confia e com as pessoas que você também não confia. Então, quem somos nós na nossa identidade? Aquilo que você sente, aquilo que você pensa sobre você e sobre as outras pessoas que estão à sua volta.
aí nós começamos a responder quem nós somos. Agora, será que essa pessoa que nós somos na nossa identidade é a pessoa que Deus quer que nós sejamos? Com essa imagem do espelho que está sendo refletida e que eu estou olhando com muitas críticas para ela, será que é essa forma, nesta identidade, que Deus quer o nosso posicionamento? Vocês estão me acompanhando? Amém? Aí eu perguntei para Deus então, Senhor, já que as mulheres hoje em dia têm se apresentado muito ansiosas, né? Uma carga de coisas dentro e fora de casa, porque hoje em dia a mulher não trabalha só dentro de casa. Ela vai para fora, ela busca as coisas e ela tem muitas funções. E a ansiedade toma conta, e hoje em dia eu vejo muito isso na clínica, a depressão e a síndrome do pânico, junto com a ansiedade, porque caminham juntas. As mulheres com muito medo, e medo da vida, medo de viver, e medo de perder, e medos, né? Então, Senhor, aonde está o lugar para que nós, mulheres cristãs, sejamos mais saudáveis na nossa saúde mental, na nossa mente, para que o nosso corpo também seja saudável, para que a gente seja essa mulher que enxerga como Deus quer. E aí foi a resposta que eu tive quando eu orei isso lá no aeroporto, e Deus me deu duas condições. Primeiro, foi tão lindo isso, porque era o que eu estava precisando. E conversando até com a minha mãe, com meu cunhado essa semana, falando sobre a minha condição da pressão alta, assim, Deus já te deu a resposta do que você precisa. E eu disse, eu preciso compartilhar isso com as meninas que estarão lá em Assis. Primeira coisa, para que você consiga se enxergar de verdade como Deus te enxerga, ou como Deus quer na sua identidade, é você recorrer à Bíblia, a palavra de Deus, como recurso. Eu falei, nossa, mas a Bíblia a gente lê. Às vezes não lê todo dia, lê de vez em quando. Tem versículos que a gente sabe decor. Quando eu comecei a ler o primeiro versículo aqui, vocês falaram junto comigo. Então está aqui. Mas o que tem de mais? Quando nós temos a Bíblia como recurso para uma situação difícil que nós passamos, é diferente de quando a gente só tem a Bíblia lá na nossa casa, aberta no Salmo, ou quando a gente passa por ela, ou quando a gente põe o videobook, né, da Bíblia e escuta, é diferente. Quando eu tenho a Bíblia como recurso, é quando eu vou para a palavra de Deus e eu pego essa palavra como cura para mim. Quando nós lemos, e pelas suas pisaduras nós fomos curadas. Senhor, eu estou com essa depressão, mas eu rejeito, porque pelas suas pisaduras eu sou curada, eu sou liberta. Senhor, eu estou muito ansiosa, e a sua palavra diz que eu devo lançar sobre ti, as minhas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de mim. Aí eu uso a Bíblia como recurso, mas é diferente. Porque aí eu trago a Bíblia como recurso para a minha situação, para a minha necessidade. E essa semana eu coloquei para Deus assim, Senhor, está difícil, porque eu não estava conseguindo dormir à noite. Porque eu estava com medo, a pressão sobe. Aí eu falei, Senhor, eleva os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Quando eu uso a palavra de Deus como recurso desta maneira, aí eu posso ser curada.
Então eu não sei o que você veio ouvir aqui nessa tarde sobre sair daqui com mais saúde mental. Mas eu vou deixar para você o que o Espírito Santo falou comigo de uma forma muito peculiar, muito interessante. Tenha a minha palavra como recurso. Amém? E a segunda coisa que veio logo em seguida. E foi interessante. Olha lá. Comunhão com o Pai. Aí eu fiquei assim também pensando, como assim, né? A gente vai na igreja, a gente canta, 2 louvores lindos, que voz maravilhosa, que gostoso cantar. Comunhão é isso, né? Então eu estou no caminho. Aí Deus foi bem fundo comigo e disse assim, não é levantar a mão assim e falar, olha, tu és bom, bom. Não é isso. Não é nem comunhão com Deus que Deus trouxe no meu coração como cura para você e para mim na nossa saúde. Mas é comunhão com o Pai. Porque Pai, eu tenho liberdade. Porque Pai está no sangue. Porque Pai é o abraço. Porque Pai eu posso ficar perto. Porque Pai é Pai. Porque Pai eu tenho a herança dele. Porque Pai é diferente. Porque parece que Deus está tão longe, tão distante. Então a comunhão com o Pai que eu preciso resgatar para que eu tenha mais saúde mental. Vocês estão me acompanhando? Então, primeiro a palavra de Deus como recurso. Segundo, a comunhão com o Pai. Como você vai fazer isso? Eu não sei. Se você não sabe nenhum versículo decor, talvez você vai precisar decorar. Se você não sabe, não consegue decorar, talvez você vai ter que pegar a Bíblia e vai ter que ler alguns versículos, vai ter que pedir para que Deus venha sobre a sua vida com alguns versículos. E eu tenho que um dia eu precisei tanto disso, sabe, de ter a Bíblia como recurso. Eu estou lembrando disso agora e eu vou contar essa experiência. Meu filho era pequeno ainda. E eu tinha orado na sala de casa, uma sala grande, tinha orado ali e nós fomos dormir. De repente, eu senti, estava deitada, que alguma coisa vinha e fez assim em mim, ó. E forte. Eu assustei. Aí eu falei, Senhor... Não tive coragem de abrir o olho, mas na minha mente eu disse assim, se for o anjo do Senhor que está aqui, dê um passo à frente, porque meio abrindo o olho e meio não abrindo, parece que era um ser de branco, mas o diabo é sujo e eu queria ter certeza. E a nossa mente, quem sabe, é só Deus. Então, naquele momento que veio essa palavra, porque Deus dá palavras para nós, e experiências também, e essa foi uma experiência linda. Se for o anjo do Senhor, dê um passo à frente. Aí, com aquela coisa leve, fez assim, ó. E aí veio o versículo. Lembra da palavra como recurso? O versículo veio assim, os anjos do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Então, tanto você quanto eu temos palavras de Deus como recurso para a nossa vida. E aí, eu quero poder refletir com você o seguinte. Nós nos enxergamos talvez de forma distorcida. Talvez a sua saúde mental não vai bem. Talvez a forma que você tem agido com você não é uma forma legal. Você tem dito palavras rudes sobre você. E aí, eu quero pensar assim com você, olha, como será que Deus olha para Fabiana? Como que é seu nome mesmo? Como que Deus olha para Márcia? Né? Como
será que Deus tem olhado você na sua identidade, você como mulher? E aí foi muito interessante, sabe? O que eu tive, assim, isso tudo lá no aeroporto na terça-feira cedo, pedindo para Deus trazer a palavra para mim. E as coisas veio, assim. A gente olha para Eva muito negativamente, não é verdade? Porque Eva pecou, porque a Eva, ela falou com a serpente, né? Ela deu bola para a serpente lá, então por conta da Eva. Mas aí Deus me levou ao seguinte, pensar uma situação. Queria que você pensasse comigo. Como Deus enxerga a mulher? Quando Deus criou lá a primeira mulher, será que era só para ser a companheira de Adão? Porque Adão estava sozinho no jardim. Então Deus, bom, vou fazer a mulher. E aí a Bíblia, Márcia, está com a Bíblia aí? Gênesis 3,15. Deus teve um propósito para criar a Eva. E um dos propósitos foi que ela seria a mãe que depois viria Jesus. Tem lá, pastor? E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Será que é esse? 3,15. Que Jesus seria o descendente dessa mulher. Se não fosse Eva, não teria os primeiros, Caim, Abel, e depois toda essa população e tudo mais. Em Apocalipse 13:8. Apocalipse 13:8 também vai falar sobre a... E adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, e esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus estava lá. Amém? Jesus estava lá. Como Deus enxergou Eva? Como a mãe do Criador. Né? Claro que ele escolheu Maria, mas começou lá. E isso confortou o meu coração. Então, às vezes, a gente olha Eva também como uma coisa muito negativa, mas se não fosse Eva, não estaríamos aqui. Então, como será que Deus vê a mulher? Né? E aí, se a gente for pensar como Jesus vê a mulher. Meninas, usar a palavra de Deus como recurso para a nossa saúde mental não é usar a Bíblia ou o Pai, a comunhão com Ele, como condenação para nós. Sabe? Porque às vezes nós nos colocamos num lugar de um Deus que está tão distante que só nos condena da maneira que nós nos enxergamos. Sabe? Mas a palavra de Deus como recurso para estar ao nosso lado. Não é para estar distante de nós. É para a gente sentir carinho de Deus. É para a gente sentir como recurso de verdade. Não para se sentir condenadas ou como que se Ele não estivesse aprovando. Então vai lá Jesus. Quando a mulher estava sendo apedrejada por homens, lembra? O
que Jesus faz naquele momento? Ele diz para aqueles homens: pegue as pedras e vai. Acaba com ela. Como será que Jesus estava vendo aquela situação ali? Quero que você se coloque como aquela mulher. Porque você e eu temos também pecados. Temos as nossas limitações. E aquela sociedade machista querendo matar aquela mulher por algo que ela tinha feito. E Jesus defendeu aquela mulher. Como será que Deus enxerga a mulher? Quando ele vai lá conversar com a mulher samaritana, ele tem uma conversa com ela que eu não sei se tem outro texto sobre como adorar de verdade, como ele explica para ela ali naquele momento de comunhão. Ele estava em comunhão com aquela mulher. Como será que Deus enxergou a mulher samaritana? Como será que Deus enxerga Eva? Como será que Deus enxerga a mulher que foi pega em adultério e estava para ser apedrejada? Então, o que eu penso é que Jesus traz, ele tira a mulher daquela condição que ela vivia. Porque quando Jesus veio, se a mulher tinha filhos, ela era mais valorizada. Se ela não tinha filhos, ela não tinha valor nenhum. Se ela tinha filhos homens, ela tinha um valor um pouquinho mais. Se ela não tinha filhos homens, e se o pai tinha uma filha, ele podia vender e receber um dote. E ela podia ser escrava. Era assim. Mas aí Jesus veio, defende as mulheres e coloca a mulher junto com o homem no centro e restaura a dignidade da mulher. Sabe? Então você não é menos do que o seu marido. O seu marido é o sacerdote da sua casa. Biblicamente falando, ele é o sacerdote. Mas nós não podemos nos sentir menos do que os homens, porque nós não somos. Como Deus tem enxergado a mulher. Como Jesus enxergou e colocou a mulher no centro. Então ele restaura a saúde da mulher. A saúde mental da mulher. Por quê? Porque ela se sentia menos mesmo. E em muitos momentos o diabo tem colocado isso que carregamos há muito tempo. De que nós não somos, de que nós não temos, de que nós não podemos. Mas nesta tarde, eu gostaria que Deus restaurasse a nossa identidade. Para que a gente saiba quem nós somos e o valor que Deus dá, tanto para você, quanto Ele dá para mim. Amém? Agora, o que você precisa que seja restaurado na sua vida, na sua casa? Qual é a sua necessidade? É física? É espiritual? É mental? Não importa. Agora eu gostaria de ir para o texto do Provérbios 31. Que essa mulher aqui, do Provérbios 31, era uma mulher que me irritava. Era uma mulher que era tão difícil falar dela. Toda segunda-feira a gente tinha reunião das mulheres, eu falei sobre todas as mulheres da Bíblia, mas por essa eu passava assim. Essa aí não tem como falar dela, não. Mas aí eu fui numa igreja falar para as mulheres de lá, da igreja adventista da promessa, e aí Deus me levou para esse texto, do Provérbios 31, e não consegui sair dele. E Deus me disse o seguinte, que hoje tudo que Deus me disse, eu vou falar para vocês como um segredo. É possível ser essa mulher. Por que você foge dela?
E eu vou mostrar para vocês que é possível ser a mulher do Provérbios 31, que acho que não irrita só eu, irrita vocês também. Vamos no versículo 10. Diz assim, as primeiras habilidades dela, né? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis ou de muitas joias. O que seria ser uma mulher virtuosa? Eu queria que alguém falasse. O que é ser virtuosa? Porque sabe por quê? Que eu quero que você responda. Porque a gente vive falando decoro, um monte de coisa da Bíblia, mas não presta atenção. Então, o que é ser uma mulher virtuosa? Quem vai responder? Não existe certo e errado. Cheia de qualidades? Como que é seu nome? Andréia. Cheia de qualidades? Concorda com a Andréia? Uma mulher virtuosa cheia de qualidades? Clarice. Cheia de amor, de destreza, né? Clarice disse que é uma mulher cheia de amor e destreza. O que é uma mulher virtuosa, meninas? É uma mulher... A Márcia? Sábia. Uma mulher sábia. E aí? Lá no fundo, tem um monte de flores lá. Minha mãe me chama de flor, viu, gente? Eu falo, mãe, a flor já está meio desabrochando. E aí, as florzinhas de Jesus lá do fundo, o que é uma mulher virtuosa? Para mim é assim, né, irmã? Porque a mulher virtuosa, né, ela levanta, você vê, não adianta talvez a mulher estar aqui e como está a casa. Então a mulher virtuosa, ela cuida dos filhos, cuida do esposo. Quando a mulher virtuosa é aquela que, talvez quando ela liga, alguém está lá, a mulher virtuosa, ela dá aquela palavra, né, doutora, que levanta, essa é a mulher virtuosa. E ela sai com a Bíblia na mão e vai para a casa de Deus e os filhos e o esposo, né? E fala assim, essa é a mulher, minha esposa, né? Então, mulher virtuosa, ela não está... Não, mas ela cuida de tudo, né? Ela cuida ela tem aquela palavra. Talvez ela está ali no fogão, está ali, liga alguém. Essa é a mulher virtuosa. Porque uma palavra, a Bíblia mesmo diz, né? E aí, o que vocês estão achando? É isso? Quem é virtuosa, levanta a mão. Só se você achar que é, senão fica com a mãozinha abaixada. Quem é virtuosa? Uma outra pergunta agora. Quem acha que é mais ou menos virtuosa? Mais ou menos. Não tenha vergonha, meninas. Mais ou menos. A Clarice diz que é mais ou menos. Eu estou dedando você. E quem acha que não é virtuosa ainda, que um dia vai ser? Quem acha? Vamos ver o que é virtuosa? É tudo isso que vocês falaram. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte. Segundo a filosofia, a psicologia, sem entrar propriamente, quero só trazer para vocês o conceito do virtuoso. Então, da virtuosa, você e eu. É que vive, se a gente for olhar para a Bíblia, de acordo com os princípios de Deus. Então, é você e eu que recorre à Bíblia como recurso e a comunhão com Deus. Amém? Então, isso já é virtuosa. Então, aquelas que estão mais ou menos virtuosa, pensa se você tem recorrido a Deus e a palavra de Deus como recurso. Então, essa é uma mulher abençoada. Então, a mulher virtuosa é uma mulher abençoada. Você é uma mulher abençoada? O que é uma mulher abençoada? Será que é aquela que tem a bênção
De quem é a bênção? De Deus? Mas tem uma outra coisa. É aquela mulher que tem uma habilidade fora do comum. O que seria habilidade? Se eu disser assim, meninas, olha, aqui tem farinha, ovo, açúcar, margarina, leite. Quem pode pegar esses ingredientes, vai lá rapidinho na cozinha e daqui 40 minutos traz um bolo. Quem tem essa habilidade? Muito bem. Quem não tem, que vai falar, ai, Fabiana, não sei. Quem não tem? As virtuosas para a habilidade de fazer o bolo são essas que levantaram as mãos. E as que não levantaram as mãos não têm habilidade? Tem. Quer ver só? Quem tem habilidade para chegar numa casa toda bagunçada e deixar tudo em ordem, lava, limpa e fica aquela coisa gostosa? Quem? Quem tem a habilidade de fazer um arroz soltinho, gostoso, igual a minha mãe todos os dias, que chega até a irritar, né? Porque aí a gente come demais. Quem tem essa habilidade? Quem tem a habilidade de tocar um instrumento aqui? Quem tem a habilidade de cantar bem? Quem tem a habilidade de ter filhos, gerar? Nunca perdeu um filho? Gerou? Não é? Foi lá para o hospital, daqui 40 minutos estava lá o bebezinho e ela já estava lá toda, né? Foi assim com a minha cunhada, eu achei, gente, eu vi ela aqui, entrou, daqui a pouco já veio do quarto com o bebezinho no colo. Isso não é uma habilidade, ser mãe, de gerar. Habilidade de falar, habilidade de ouvir, virtuosidade. Ser virtuosa é ter a habilidade de fazer alguma coisa bem. É algo que você faz, só que é fora do comum. Uma outra coisa, mulher virtuosa é aquela que é honrada. Quem que dá honra para a mulher? Eu conversei sobre isso com a minha amiga outro dia. Eu disse para ela assim, escuta, o que é a honra, hein? Né? Porque às vezes a gente fica esperando ser honrada um dia. Um dia eu serei honrada. Mas o que seria a honra de uma mulher? O que será? Será que é quando eu olho para a Clarice e falo, Clarice, foi tão bom ficar com você esse tempo? E aí, a pessoa que disse isso, a Fabiana disse para a Clarice que foi bom, eu honrei. Vocês vão sair daqui e vai ter palavras aí dentro de vocês, germinando, que vai ficar alguns dias. Será que eu não fui honrada por estar aqui? E essa honra que vem primeiro de Deus sobre a minha vida para abençoar a sua. Será que eu não estou sendo honrada aqui? Você com o convite de estar aqui nessa tarde, não foi honrado? Né? Alguém te fez o convite, você veio. Será que isso não é honra? E aí eu fiquei pensando, sabe, nessa coisa de ser virtuosa que a gente acha, nossa. Aí Deus falou, é possível, filha. Você tem habilidades, você é honrada, você é honesta. A virtuosidade faz parte da sua identidade. E se não faz, precisa fazer. Porque nós precisamos ter as nossas características positivas e algumas mais do que outras. Então, se eu estou fazendo de forma relaxada algumas coisas, eu preciso rever isso. Então, se eu tenho que fazer, que eu faça bem. Por quê? Porque a mulher virtuosa, ela é mais importante do que a joia, do que o ouro. E tem uma outra coisa da mulher virtuosa, que isso aqui eu achei assim, que talvez falta um pouco aí para você, como falta para mim, em alguns momentos.
é aquela que tem ânimo. Porque às vezes nós estamos muito desanimadas. Às vezes a gente não tem criatividade para fazer um bolo só com algumas coisinhas que tem lá em casa. A gente quer mais. Às vezes a gente não está satisfeita, então a gente não está animada porque a gente quer mais e mais. E esse mais, quando chega, não é o suficiente. E aí eu quero mais e mais e mais. E aí, se eu estou com vontade de comer alguma coisa, eu como, mas aí não me satisfaz. Eu preciso comer mais e mais e mais e mais. E aí eu durmo um tanto, mas eu não estou satisfeito com o tanto que eu dormi. Eu preciso mais e mais e mais. Então, essa mulher virtuosa é a mulher que tem ânimo. Ânimo para quê, Fabiana? Para levantar da sua cama e fazer a sua tarefa diária. Seja o que for que você faça. Ânimo faz parte da mulher virtuosa. E isso me pegou. Uma outra coisa. Virtuosa, ter boa vontade. Vamos fazer o chá da tarde? O que você pode trazer? Não vou trazer nada, não. Não estou afim hoje, vou trabalhar até meio-dia, não dá. Cadê o ânimo? A boa vontade. Para fazer. Deus precisa restaurar aqui. Veja bem. A boa vontade e o ânimo. E aí? Precisa? Sim ou não? Precisa? Você precisa de mais ânimo? Você precisa de mais boa vontade? Você precisa de mais energia? Então levante as suas mãos. Senhor, traga nesta tarde para suas filhas ânimo, energia, esperança, boa vontade, em nome de Jesus. Amém? No versículo 11, é o pastor Ronaldo que está colocando. Então, nós lemos o versículo 10 da mulher que irrita a gente. Virtuosa a gente já consegue ser. Vocês concordam? Sim ou não? Sim. Agora nós vamos lá. O coração do seu marido está nela confiado e a ela nenhuma fazenda faltará. Na minha versão, diz assim, o coração do seu marido confia nela. E não lhe haverá falta de lucro. Eu queria que você pensasse um pouquinho sobre a confiança. Como que é seu nome? Será que eu posso confiar na Débora? A Márcia falou, não sei. E aí a Débora disse, que horror. Estou dedando para vocês. Confiança, meninas. A confiança aqui, que o marido tem que ter nessa esposa, não é só confiança se você vai trair o seu marido sexualmente falando, não. Que você tem lá o seu parceiro e você não respeita ele. Não é isso. Somente isso. Olha que nós temos a palavra de Deus como recurso, amém? Não como condenação. E Deus vai trazer cura para nós, para a nossa saúde mental nessa tarde. Confiança. Eu preciso confiar em você. A confiança precisa ser um traço da minha identidade, da minha personalidade. Porque se não for, não está certo. Então, até que ponto, aqui está dizendo que o coração do marido confia nela. Só que às vezes você não é casada, seu marido talvez confie em você, mas você precisa mostrar confiança como um traço de caráter. Entende isso? Você vai comprar e vai pagar. Você não vai fingir que você não deve.
Você disse uma palavra que não foi legal. A outra não confia mais em você. Porque ela disse para você uma coisa que não era para você falar. E você chegou do ladinho e disse, só para você, viu? Ela pediu para não falar, mas só para você. A gente está falando de confiança como traço de caráter. O marido também confiar de que ele vai te contar as coisas e vai ficar entre vocês dois e que você não vai sair falando do seu marido por aí. Tinha uma pessoa que ela dizia assim, esse mané. O marido dela era o mané. Eu ficava pensando, gente, mas que feio que é isso. Por quê? Porque o marido é o marido, ele é o sacerdote. Então, será que quando a gente percebe palavras ou atitudes na postura da mulher, será que dá para confiar? Então, a questão da confiança, do Provérbios 31, do versículo 11, diz, confiança, o marido confia, os filhos confiam, o pastor confia, a pastora confia, o amigo confia, as pessoas confiam. E eu vou te perguntar uma coisa. Eu vou perguntar para você. Posso confiar em você? Eu posso confiar? Como que está a confiança, as suas atitudes em relação a isso, diante de Deus? Para que você tenha saúde mental, é muito legal eu chegar na Débora e falar assim, Débora, obrigada. Pude contar com você, eu confiei. Ela ficará mais curada, porque ela vai dizer, nossa, que legal, a Fabiana confiou em mim. Que gostoso isso. Quando eu escuto de um paciente, olha, obrigada. Outro dia eu abracei uma paciente que é muito difícil a gente ter muito contato, né? Com um paciente, assim, a gente fica lá sentadinha e está lá. Mas eu senti assim, ela perdeu uma irmã de uma forma muito difícil e depois da sessão eu falei assim, eu posso te dar um abraço? Ela atarracou em mim assim que parecia que não ia soltar, né? E eu gosto de abraçar também. E depois ela me agradeceu, eu falei assim, olha, obrigada, eu precisava daquele abraço. Ela confiou. Ela se jogou naquele momento. E às vezes nós precisamos mostrar isso para quem está perto de nós. Olha, posso confiar. Eu confio, Fabiana, em você. Né? Então, a confiança como moral, né? E também a confiança do marido ali, é que ele sabia que ele ia trabalhar e quando ele chegasse em casa, a casa estaria em ordem. E aí você pensa o que é que você precisa pôr em ordem. E no versículo 12... essa mulher virtuosa, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Fabiana, mas eu não faço mal para ninguém, não. Não faço mal. Eu acho que a gente precisa reparar um pouco a nossa postura diante do outro. Não estou falando de marido aqui, não. A nossa postura diante de nós mesmas. Se eu tenho olhado para esse espelho só feito críticas, porque está acima do peso, porque está abaixo do peso, porque tem isso, porque tem aquilo, porque não consegue, porque estou frustrada, porque perdi, porque tudo, eu não estou fazendo bem para mim. Então, se essa mulher ela faz bem, ela não faz o mal, ela faz o bem. Bem para quem? Primeiro tem que ser para mim. Como que eu vou poder servir a minha casa, servir a igreja, servir no meu trabalho, se eu não cuido de mim?
Então, antes de eu ser mãe do David, eu preciso cuidar de mim, porque senão eu não cuido dele. Para eu ser uma boa filha, que a minha mãezinha veio aqui me acompanhando hoje, a minha mãe, a Beatriz e a Suzete. Para eu ser uma boa filha, eu preciso ser boa comigo. Como que eu tenho agido comigo para eu também ser boa filha, boa? Então, fazer o bem é poder estar ao lado, sabe? É não denegrir. É parecido com confiança. Mas fazer o bem é não falar mal, é honrar. Fazer o mal seria talvez eu me expor demais. Aí eu farei o mal. Às vezes eu falo demais. Então, se eu falo demais, eu estou fazendo mal, não estou fazendo bem. Às vezes eu me exponho demais na internet, coisa que não precisa. Aí talvez seja fazer o mal e não fazer o bem. Talvez eu tenha dito palavras que não é legal. A Suzete veio dizendo que não sei quem... uma pessoa lá. Só palavras pesadas mesmo, e grita perto das criancinhas pequenas, mas ela falou ali umas coisas que eu falei, gente, a mãe consegue fazer o bem e não fazer o mal. Às vezes a gente acha que o mal está lá longe. O mal está aqui, ó. A Bíblia fala, você é mau, mas mesmo sendo mau, você sabe fazer boas coisas. E dar boas coisas aos vossos filhos. Lembra? Então é uma mulher que é possível? Sim ou não? É possível ser a mulher de Provérbios 31? Virtuosa nas suas habilidades. Uma pessoa que você pode confiar e mostrar confiança. Uma pessoa que faz o bem e não faz o mal. E o 13. Vamos lá, porque aí olha, busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Ela busca matéria-prima. Ela vai lá, busca matéria-prima longe, traz a lã, traz o linho e ela faz a roupa, o tecido e costura e tal. E você e eu, o que nós temos produzido? Né? Então, qual é o seu trabalho? É o seu trabalho que está sendo produzido todos os dias, que é essa lã e esse linho que você está buscando. É o bolo que você faz para o café da tarde da sua família. É o almoço do domingo que você convida algumas pessoas lá na sua casa e você compartilha aquilo. Então, buscar a lã e o linho e tecer com as suas mãos é o trabalho, é a força da mão, né? Que encoraja o outro também a seguir como exemplo. Então, meu pai é muito engraçado, né? Porque ele sabe que eu tenho 1 hora de almoço, eu chego lá para almoçar com eles, aí eu estou terminando, ele fala, para onde você vai? Eu olho bem assim para ele e falo, pai, fazer a única coisa que o senhor me ensinou a fazer na vida, voltar para o consultório. Aí ele dá risada. Aí no dia seguinte, estou lá de novo, para onde você vai? Falei, pai, para onde que eu vou? Vou voltar para o trabalho. Vou fazer a única coisa que o senhor me ensinou a fazer na vida, que é trabalhar. Então, como exemplo daquilo que nós pegamos dentro da nossa casa, e o exemplo que eu mostro também para os meus filhos, que eu mostro para as pessoas que estão ao meu lado. Então, essa mulher que trabalha de boa vontade, né?
Então, ela de longe, ela traz o alimento, ela tece esse lã, esse linho, ela fabrica, só que ela faz com alegria. Como que você tem feito o seu trabalho? É claro que não vamos dizer que todos os dias nós vamos morrer de alegria trabalhando. Porque o trabalho, a própria palavra já diz, trabalho é algo que dá trabalho. Sabe qual que é o significado da palavra trabalho? Instrumento feito com 3 paus. Cruz. Cruz. Trabalho, infortúnio, coisa difícil. Esse é o significado da palavra trabalho. Então não adianta a gente falar, nossa, que alegria, estou indo trabalhar. Talvez em alguns dias, sim. Eu saio da minha casa e falo, nossa, que gostoso, né? Estou indo trabalhar, que bom. Mas tem dia que eu falo, Senhor do céu, estou tão cansada. Hoje eu queria dormir pelo menos umas 2, 3 horas. Senhor, é 7 da manhã e eu vou sair do consultório às 8 da noite, porque é quase todos os dias assim, não é, mãe? Então dá 13, 14 horas de trabalho por dia, cansativo. Não é uma coisa que fala assim para você, nossa, que delícia. Mas tem o prazer também. E você precisa buscar o prazer. Aonde que está o prazer? No seu trabalho, naquilo que você faz com as suas mãos. Depende da sua posição diante desse trabalho, para que você tenha mais saúde mental. Amém, meninas? Vocês estão olhando meio assim? No 14 diz assim: é como o navio mercante que de longe traz o seu pão. Quem trabalha fora de casa, que ajuda a trazer o sustento financeiro para dentro de casa? Quem ajuda o marido a administrar as finanças, que às vezes não sai lá para trabalhar e trazer o dinheiro, mas ajuda a administrar as coisas dentro de casa? Quem? Quem que cuida de filho aqui? Quem que arruma a cama, lava banheiro? Quem deixa tudo limpinho? Como que tá as gavetas lá dentro da sua casa? Seu guarda-roupa? Não é? É isso, meninas. É como um navio mercante. Navio, gente, eu estive lá em Búzios esses dias. Que lugar maravilhoso. Aquele monte de navio, vinha aquelas riquezas, né, que vêm de outros lugares. E ali no porto eles tiram as riquezas dali de dentro. Então, tudo que vem, né, de outros países e coisa e tal, para abastecer os mercados e o comércio. O Provérbios 31, 14, é o 14? É. Nós, você e eu, somos comparadas como esse navio cheio de mercadoria, cheio de riqueza. Dentro de você, Andréia, tem muitas riquezas. Você sabia disso? Põe a mão aqui. Fale o seu nome e diz, Fabiana, diga seu nome. Aqui tem muitas riquezas. Andréia, Clarice, aqui tem muitas riquezas. Você produz com as suas mãos aquilo que está aqui, meninas. Está aqui. Porque se não estiver aqui, não tem ânimo. Porque se não estiver aqui, não tem energia para sair da cama e enfrentar seu dia. Porque se não for aquilo que está aqui, como um navio mercante, cheio de riquezas, você não administra a sua casa. Você não educa os seus filhos da melhor forma que você consegue. Você vai falar com ele e não consegue falar. Hoje em dia está muito difícil educar filhos. Ainda mais trazer para a igreja. Né? Tem sementinhas que precisam ser germinadas com muito cuidado.
Palavras que a gente diz, a forma, a maneira que eu preciso lidar com eles. Quem tem mais do que um filho sabe que é diferente. Eu tenho que lidar com um de uma forma, com o outro de outra forma. E como é que eu tenho plantado, germinado essa sementinha dentro dele? Essa riqueza que está dentro de você. É a sabedoria que vem de Deus para ajudar você a administrar a sua casa. Só que ela também, olha para você ver, como navio mercante, você e eu temos riquezas aqui. Amém? Só que também, de longe ela traz o seu pão. O que diz? De economia. De uma mulher que sabe administrar o pouco que tem. O marido fala, está acabando o dinheiro. Não tem essa semana. Vamos ter que segurar. E ela sabe segurar. Ela sabe repartir a mistura para fazer dar. Ela não desperdiça nada. Tem uma pessoa que eu conheço, que eu e a minha mãe sempre fala sobre isso, que se ela soubesse economizar, ela teria muita coisa, mas ela gasta tudo que tem na geladeira numa comida só que ela faz. Essa mulher aqui, ó, ela sabe administrar, ela guarda para depois, ela tem economia. Não gasta tudo de uma vez. Né? Ela vai lá no guarda-roupa e primeiro pergunta, eu preciso comprar? Então é a mulher da economia, porque ela é comerciante, ela é economista. Ela traz para casa todo tipo de abundância de bens que está dentro desse navio mercante. Ela traz para dentro da sua casa, para o centro da sua casa. A riqueza que está aqui. Nós, você e eu, como navio mercante, a gente traz a riqueza, administra a nossa casa, o alimento e os relacionamentos. Porque administrar os relacionamentos é uma das coisas mais difíceis que nós temos. É falar, saber falar, é ouvir e saber esperar, é não criticar assim que recebe alguma notícia. E a gente não consegue se não for com a presença de Deus e com a graça de Deus. Então, olha só, a mulher com saúde mental, hoje, 2023, é uma mulher que tem a Bíblia como recurso. E nós estamos na mulher de Provérbios 31. Todas essas características é possível para você e é possível para mim. Amém? E eu vou falar do último versículo agora, para a gente encerrar. Porque já são... Que horas são? Olha, eu não gosto muito de levantar de madrugada, mas essa mulher levanta de madrugada. Olha, e ainda noite, e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Gente, eu acho isso tremendo. Porque mesmo que ela era uma mulher rica, tinha dinheiro, tinha servas, era rica internamente, sabia administrar as coisas, ela sabia fazer tudo. Então não adianta eu ter uma pessoa que me ajuda lá dentro da minha casa, que de repente você tem, e você não saber aonde estão as suas coisas. Porque essa mulher, ela sabia administrar, e ela administrava antes de sair, por isso que ela acordava cedo. Ela dava ordem na casa, e aí ela ia buscar o alimento, a riqueza, o conhecimento e tudo para poder trazer e continuar sendo a mulher virtuosa. E às vezes nós pecamos aí. Porque nós deixamos a responsabilidade que é nossa
para outras pessoas. Por exemplo, para eu ser clara, caiu um botãozinho da blusa do David. O David hoje já não mora mais comigo. Ele está estudando lá em Santa Catarina, num colégio interno. Ai, que sofrimento que foi o ano passado, esse ano para mim, né? Mas vamos lá. Se cai um botãozinho da camisa dele, para quem que ele vai pedir para trocar o botãozinho? Se seu filho está com fome, Solange, está com fome, para quem que ele pede? Por que será? Tem coisas que é para nós, que é nosso papel, é a nossa função. Não que o pai não possa dar o leite e pegar uma agulha e pregar o botãozinho, mas é muito difícil ver isso. Meu pai nunca pregou botãozinho, né, mãe? Não sabe nem onde que está a agulha. Porque tem coisa, meninas, que é sua função mesmo. E isso não nos deixa menos. Isso nos valoriza como mulher, porque é nosso papel. Dar o alimento. O homem pode cozinhar muito bem. E eu acho muito legal quando o homem cozinha e ajuda a mulher em casa. Mas tem papel que é nosso e é só nosso. Quando eu fui percebendo isso, me trouxe alegria. Sabe? Por quê? Porque é para você fazer mesmo. Só que sem reclamar. Tem que saber fazer. Porque essa mulher, quando ela vai buscar a lã e o linho, ela sabe pegar na agulha e fazer o negócio lá. Né? Então, às vezes eu atendo mulheres que são assim, que têm muito dinheiro, né? E aí, elas não sabem onde estão as coisas dentro de casa. E quando eu vou trabalhando isso, elas vão resgatando a identidade delas dentro da casa, que é o papel, a função nossa de poder tomar isso. Sabe? Porque a gente tem que tomar esse lugar. E tomar muito cuidado para não perder esse lugar. Porque se a gente não cuida, a gente pode perder. Né? Então, ela não se entrega a dormir até mais tarde. Não que você não possa, e que eu também não possa dormir até mais tarde. Mas a gente precisa tomar um certo cuidado, porque a Bíblia fala que é para a gente prestar atenção na formiga que trabalha. Então, se a folga está demais em casa, eu tenho que ajustar isso, porque a mulher virtuosa, ela estava sempre atenta a ajustar. Às vezes eu quero ser amada, mas eu não faço para amar. Essa mulher, ela era honrada, mas ela fazia para ser. Vocês me acompanham? Então, as funções que são somente nossa, precisa ser nossa, e a gente não precisa assumir esse lugar como, nossa, de novo. Se está difícil, compartilha. Tem coisas dentro da nossa casa que a gente pode dividir com quem mora junto. É o marido, é o filho. Dependendo da idade do seu filho, depois de 2, 3 anos, ele já pode guardar o brinquedo dele, fazer, você não precisa fazer por ele, não. Atendendo uma avó, outro dia, ela cortava o bife picadinho lá para o neto de 12 anos. Para quê? Deixa rasgar o bife no dente. Não precisa. Então tem coisa que às vezes você faz que não precisa fazer. E fica pesado. E você faz
para ficar pesado mesmo, para você reclamar mesmo, para você se pôr de vítima mesmo, e para que você tenha um olhar, mesmo que seja um olhar de vítima. Eu não quero ser vista como vítima. Então essa mulher, ela não era vítima. Ela era uma mulher que buscava o conhecimento. Quero concluir com vocês. Eu queria que vocês cantassem de novo. Pode ser a primeira música que vocês cantaram. Eu queria o seguinte, terminar aqui com vocês, porque nós vamos orar. E esse momento, a palavra de Deus está aqui, amém? É a palavra como recurso que nós estamos nos apropriando. Nós precisamos nos apropriar dessa palavra. E desta comunhão com Deus para que a gente seja curadas. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Está difícil aceitar quem você é? Nesse momento, maio de 2023, quem você se tornou até aqui na sua trajetória, quando você para de verdade para olhar para você, está difícil ser quem você é? Talvez você vai dizer, Fabiana, você não sabe o que eu já passei até aqui. Já perdi muito, já sofri muito, minha vida foi difícil, tem traumas, tem complexos, tem um monte de situação em mim que eu não gosto. Talvez você me diga assim, Fabiana, eu me transformei numa mulher que nem eu me reconheço mais quem eu sou. Se nós estamos nessa tarde buscando a palavra de Deus como recurso, Deus está colocando no meu coração o seguinte, meninas, se aceite como você é. Esse é o primeiro passo. Não tem como nós irmos lá atrás e mudar a nossa história, tem? Abandonos, tem como? Situação difícil que você passou lá atrás, tem como você retornar lá? Tem jeito de mudar a sua história? As minhas perdas me fizeram quem eu sou. Eu posso me assentar e ficar lamentando estupro, abandonos, tanta coisa. Ou eu posso me levantar com a história que eu tenho, por mais difícil que ela seja, e aceitar a minha identidade, a minha essência de verdade como eu sou. Só que pedir a ajuda de Deus para que eu faça diferente a partir de agora. Senhor, está doendo. Falaram tantas coisas, disseram tantas coisas, fizeram tantas coisas comigo. Eu perdi, eu não aceito ter perdido e eu estou de mal até com o Senhor. Hoje de manhã, atendendo uma paciente, ela disse isso para mim. Estou de novo brava, muito brava com Deus. Tudo bem. Você tem o direito de estar triste, de estar magoada, de estar brava com pessoas, com Deus, de ter os seus traumas e os seus complexos. Você tem todo o direito. Você foi magoada, você foi ferida. Tudo bem, você tem direito. Mas você também pode fazer uma escolha a partir de agora. Fica no papel daquela que sofre. Ou se levanta do lugar que você está e fala, Deus me usa com os meus traumas. Que as minhas perdas seja lição para mim.
Não seja essa ferida aberta que todos os dias é como se fosse uma faca que está aqui me perturbando. Aceite a sua trajetória até aqui. Esse é o primeiro ponto, porque nós não mudamos o nosso passado. Às vezes as pessoas que te feriram não estão nem aqui mais, já foram, já morreram, você não vê, mas está preso dentro de você. Você sabia que Deus quer trazer uma cura sobre isso nesta tarde? Você precisa dessa cura? Você precisa? Eu preciso. Sabe por quê? Nós precisamos ser mais saudável. Todos os dias mais saudáveis. Todos os dias mais saudáveis. Para que a gente tenha esse bom ânimo. Para que a gente vá e vem. Para que a gente tenha o conhecimento para administrar aquilo que Deus tem colocado na nossa vida. Pastor, coloca para nós o último versículo, o Jeremias 28:11. Deus quer trazer restauração para o seu mundo interno. Tirar um pouco o apetite, um pouco do sono, ou colocar apetite para quem não tem. Paz. Mudar a sua visão da forma que você se enxerga. E aí, nós vamos lá. E falou na presença de todo o povo. Assim diz o Senhor. Deste modo, dentro de não. Jeremias 28:11. É aquele pensamentos que eu tenho a vosso respeito. É 29, será? Shuri alabalaba, shuri canta lamanai. Vem com a tua graça, Senhor. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, Débora, Andréia, Clarice. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz. Para você agora, pensamentos de paz. E não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça nesse momento. Quem vai trazer cura para você e para mim é Deus. E o Espírito Santo de Deus está nessa tarde aqui. Você pode sair daqui do mesmo jeito, ou você pode sair com uma palavra de ânimo, uma energia nova, um novo fôlego. Você tem a opção de escolher agora sair daqui diferente. Nós vamos cantar essa música novamente. E neste momento, eu gostaria que o Espírito Santo estivesse passeando na sua mente, na mesa que você está, na cadeira que você está sentado. Que o Espírito Santo venha, passe sobre você e traga cura e restauração para a sua mente e para o seu mundo interno. Vamos adorar o Pai. Aleluia, a bondade de Deus. Tu és santo, Senhor. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu sou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei
bondade de Deus, tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Oh, aleluia! És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Oh, Espírito Santo, nós sabemos que o Senhor está aqui, Pai. Existem corações aqui que está precisando que neste momento, Pai, a Tua presença venha trazer cura e libertação para esse coração que está pesado, triste, para essa mente ansiosa. Espírito Santo de Deus, traga restauração nesta tarde, neste lugar, para cada mulher que entrou aqui, Senhor, para cada filha sua, para cada personalidade, Senhor, que seja restaurada nesta tarde. Todas as dores de complexos, de inferioridade, de medos, de enfermidade no corpo, porque já somatizou tudo que foi vivido, de traumas, Senhor. Espírito Santo, nós pedimos, Pai, porque a cura vem de Ti. Nós somos sarados, Senhor, pelas Suas pisaduras, como nós lemos no início desta reunião. Então é através da Tua palavra que nós tomamos posse agora da cura que vem do alto, que vem de Deus, de uma palavra, Senhor, que não nos condena, mas de uma palavra que traz libertação para essas mulheres nesta tarde, que elas se sintam amadas por Ti, Senhor, porque muitas não se sentem amadas, desejadas pelos seus parceiros, não se sentem respeitadas pelos seus filhos, e elas precisam do Seu amor nesta tarde. Venha, Senhor Jesus, com bálsamo de Gileade. Vem, Senhor Jesus Cristo, com a cura, como o Senhor veio sobre aquela mulher que estava ali no poço. Ensinou ela qual era o caminho da verdade. Ensinou ela como que o Senhor gostaria que ela tivesse uma comunhão contigo. Ensina-nos nesta tarde, cada mulher, como é ter o Seu colo, o Seu abraço, o Seu carinho e as Suas palavras de consolo, Senhor. Espírito Santo de Deus, venha sobre esta igreja. Vem, Senhor Jesus, sobre estas mulheres. Vem, Senhor Jesus, sobre a casa de cada uma, sobre a cama, o travesseiro, a coberta, os bens das Tuas filhas. Cobre com Teu sangue, Senhor. Traga sonhos de revelação, traga palavras de conhecimento, traga, Senhor, o que as Suas filhas precisam, no nome de Jesus. Nós precisamos de Ti, Senhor.
Nós precisamos da Tua palavra como recurso. E nós precisamos da comunhão com o Pai, porque o Senhor é o nosso Pai. Espírito Santo de Deus, que o Teu sangue venha cobrir a porta da casa de cada mulher, o coração de cada uma de nós, que possamos estar cobertas com o sangue de Cristo, escondidas no esconderijo do Altíssimo, debaixo das Tuas asas, Senhor, aonde nós podemos encontrar o consolo, o conforto e a cura, escondidas, Senhor, protegidas dos ataques e dos dardos inflamados que vêm do inferno. Espírito Santo de Deus, venha sobre cada filha sua agora, Pai, no nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você pegasse alguém que está do seu lado e desse um abraço bem gostoso agora. És fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu quero abraço também. Eu cantarei A bondade. Tua bondade me seguirá, me seguirá.